Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, preste bem atenção neste texto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja bem, aqui o apóstolo Paulo chama de igreja gente. Ele diz aqui, a igreja de Deus, porque a igreja é de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, vemos aqui que a igreja de Deus é gente, não é local, é gente regenerada, santificada em Cristo Jesus, e que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que a igreja, ela é de Deus. A igreja, ela é de Deus. Ela tem um dono, e o dono dela é Deus. E quem cuida da igreja é Deus. Quem defende a igreja é Deus. E se Deus não quiser defender a igreja, é porque Ele quer que ela vá para o martírio mesmo. Então a igreja não precisa de instrumentos de poder de lugar nenhum. Ela não precisa da política, poder político para se estabelecer. Ela só precisa mesmo do poder de Deus e nada mais. E tem muitos donos de igreja por aí, mas a igreja de Deus não tem dono, o dono dela é Ele. Ela é de Deus. A igreja é de Deus, e Ele faz questão que ela seja inteiramente e somente dele, e ninguém tasca, ninguém põe a mão na igreja de Deus. O maligno não pode tocá-la, o mundo não pode seduzi-la, e o pecado não pode profaná-la. Porque estamos falando aqui da igreja de Deus, que ela é santa. A palavra igreja, ela aparece pela primeira vez no Evangelho de Mateus e designa o novo povo de Deus, a nova criação que iria surgir com a ressurreição de Cristo. A igreja é composta daqueles que com Cristo morreram e ressuscitaram. Irmãos, eu tenho há anos, há mais de 30 anos, que eu tenho enfatizado, falado este ponto aqui de uma maneira incansável, e eu não posso abrir mão disso de jeito nenhum. E por que eu tenho enfatizado a morte de Cristo e a nossa morte com Cristo e a ressurreição de Cristo? Sabe por quê, irmãos? Porque é isto que diferencia o cristianismo de Cristo. É o que faz a diferença. O que torna o cristianismo de Cristo,
porque tem o cristianismo religioso, aquele que é tocado na base de exercício religioso, mas tem o cristianismo de Cristo, aquele que depende da graça e do evangelho. Então, isto torna o cristianismo relevante e diferente de tudo que existe no mundo em termos de religião. Tudo. O vocábulo cristão surgiu como um apelido. Foi um apelido para se referir àqueles discípulos que seguiam o Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 11, versículo 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Esse apelido não foi algo que incomodasse os discípulos de Cristo, pelo contrário, os alegrava por serem identificados com Cristo. O tempo foi passando e, lamentavelmente, o nome cristão perdeu o seu significado e hoje, geralmente, é utilizado para descrever alguém que é religioso ou que participa da cristandade. Muitos se consideram cristãos apenas porque frequentam igreja, movimentos, ou vivem em uma nação cristã, muitos servem os menos afortunados, se acham pessoas boas, gente boa, gente que segue a cartilha religiosa, porque tem uma cartilha religiosa que tem que seguir. Então segue direitinho. Mas isso, irmãos, não faz da gente um cristão de fato. Ser cristão, da maneira como eu entendo, e eu sempre digo isso, da maneira como eu entendo, como eu creio, alguém pode dizer, eu não creio assim. Tudo bem? Não é, eu não tenho nada a ver com isso. A maneira que você crê, a maneira que você quer crer, mas eu creio assim. Está na palavra. Então, ser cristão da forma como eu entendo é alguém que morreu com Cristo, a fim de Cristo viver a vida justa e santa dele nesta pessoa. Um texto que eu gosto muito também, que é: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou citando o texto de Gálatas 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Isso aqui é algo muito importante. É um assunto que é muito desconhecido hoje, principalmente nos meios religiosos, mas é um assunto vasto dentro da palavra de Deus. Para começar, ele não morreu em meu lugar. A palavra diz que ele morreu em nosso favor, ele morreu por nós, que é diferente. Ele foi à cruz por nós, mas quando ele estava lá na cruz,
ele fez algo que só ele poderia fazer. João capítulo 12, versículo 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. E eu, quando for levantado da terra, o que é isto? Isto é morte, é cruz. Levantado aqui, é levantado sobre a cruz. Levantado da terra sobre a cruz. Porque Jesus foi levantado na ressurreição, na ascensão, mas ele foi levantado também na cruz, da terra na cruz. E por isso que eu pedi para ler o versículo 33, porque o versículo 33, ele diz aonde foi que aconteceu este levantamento. Você pode ler novamente? Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus estava falando, ele diz que, ele fala o versículo 32, que ele seria levantado, atrairia todos a si. No versículo 33 ele diz onde que isso aconteceu. Ele fala que foi na morte dele. Então está definido o assunto. Esse levantamento aí foi na cruz. Tem uma versão católica que em João 12, 32, ela diz assim: atrairei todos os homens a mim. Todos os homens a mim. Homens aí no sentido genérico, homem, mulher. Então, quando Jesus Cristo foi levantado, ele cumpriu a sua promessa, porque se não cumpriu, aí mentiu, aí deixou de ser Cristo, né? Porque quem mente é o diabo é que é o pai da mentira. Jesus, ele não mente. Então, quando ele foi levantado da terra, ele cumpriu sim a sua promessa que nos fez de nos atrair. Ele nos puxou, nos enfeixou, nos colocou no corpo dele, do ponto de vista espiritual. Lógico que não foi o seu corpo físico. E ali, no corpo de Cristo, nós fomos identificados com Cristo. E quando Cristo morreu, nós morremos. Nós quem? O homem velho, a velha natureza, aquela vontade do capeta que existe dentro de cada pessoa de pecar, de fazer o que não é a vontade de Deus. Essa coisa foi ali crucificada no corpo de Cristo. E segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Qual é a matemática de Jesus Cristo neste texto? Aí a matemática é a seguinte: um morreu. Quem é esse um aí? Jesus Cristo. Um morreu, todos morreram. Um igual todos. Como? Porque Jesus atraiu a todos no corpo dele, lá na cruz. Quando ele morreu, a morte dele é a minha morte. Eu não escapei de morrer, eu morri com ele. Então, Jesus não morreu lá para que eu ficasse aqui emocionado. Não, ele morreu lá para que eu morresse com ele. Eu fui participante daquela morte, identificado no corpo de Cristo. Morri com ele. E depois entrou o trabalho do Pai pelo Espírito Santo, que foi lá naquele domingo cedinho, na sepultura do Senhor Jesus, e o ressuscitou
puro, santo, sem nenhum pecado nele. Ele foi ressuscitado e nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Do ponto de vista espiritual, a palavra diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e ganhei a vida de Cristo, a vida de Deus, que é a vida espiritual, é também chamada de vida eterna. E tem uma coisa tremenda aí: a partir da minha ressurreição com Cristo, Cristo entra em mim, entra para ficar permanentemente, e agora eu não vivo mais, porque o eu foi para a cruz. Agora Cristo vive em mim. Aí está o cristão. O cristão é aquele que é portador da vida de Cristo, é aquele que é portador de Cristo. O cristão é o porta-joias, e Cristo é a joia de grande valor. O cristão tem em si a vida de Cristo, e essa vida se manifesta nele. Numa leiteira, você coloca o quê? O que você coloca numa leiteira, Juninho? Não é leite? Pelo menos deve ser leite. Numa chocolateira, você coloca o quê? E num cristão, a gente põe o quê? Está pensando que é religião? Eu não estou falando de crentismo, protestantismo, catolicismo. Eu estou falando de Cristo. Cristo, irmão. Cristo em nós. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em vocês. Não é Cristo ao lado de vocês, nem atrás nem na frente. É Cristo em vocês, dentro. Aqui está o propósito eterno de Deus, que temos falado tanto aqui. Colossenses 3, versículo 3 e 4. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Morrestes. Versículo 3, está escrito aí: morrestes. Pergunto: quem é que está dizendo que nós morremos? Deus. Deus é que está dizendo que você morreu. Aí eu pergunto: o que é que você responde para Deus? Você diz o quê? Ah, não, eu não morri, não quero morrer. Se Deus está dizendo que você morreu, a fé responde: morri. Ponto final. E se você morreu, agora Cristo vai surgir como sua vida. Porque diz: porque morrestes, no versículo 3, mas no versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida. Preste atenção. Quando Cristo, que é presente, não é? É. Não é será, não. Não é será, não. Não é no futuro, não. Quando Cristo, que é a minha vida. A minha vida é Cristo, a pessoa dele. Isto é tão maravilhoso, irmãos, porque é isso que eu entendo como comunhão. Porque Jesus não é o Salvador que me salvou e se mandou, me deixou aqui salvo. Não, Ele é o Salvador que ficou em mim. Ele está em mim, por isso que eu posso abraçá-lo. Estou falando do ponto de vista espiritual. Eu posso abraçá-lo, beijá-lo,
amá-lo, porque Ele está em mim. Comunhão. Ele é a minha vida. E quando Cristo se manifestar, não é só quando Ele voltar, não. Também. É que quando Cristo se manifestar aí dentro de você, você também vai ser manifestado. Vou pegar mais um texto aqui para a gente passar para frente. Esse texto eu chamo de tira-teima da fé. O tira-teima da fé. Segunda carta aos Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. O que significa estar na fé? Segundo o apóstolo Paulo, significa Cristo em você. Como é que eu sei que eu estou na fé? A fé verdadeira. Jesus Cristo está em você? Ele está no seu interior? Você já creu? Então está na fé. Agora, se Jesus Cristo não está, Paulo chegou a dizer aí o seguinte: você já está reprovado. Então, irmãos, o que nos aprova diante de Deus é Cristo em nós, não é o que fazemos. Por isso que eu falei em cartilha religiosa. Porque não é o que eu faço, é o que Cristo é em mim, é o que Cristo faz em mim. Cristo está em mim. É isto que nos aprova diante de Deus. Você está crucificado com Cristo? Você ressuscitou com Cristo? Cristo vive em você? Cristo é sua vida? É isso? Ou nós apenas estamos fingindo de cristão quando não somos absolutamente nada? Então, aí está. Irmãos, o que me fascina no cristianismo de Deus não são as coisas que Deus tem para me dar, mas o Deus Todo-Poderoso, que a si mesmo se deu e se entregou por mim numa cruz, me fazendo morrer com Ele, depois ressuscitou para viver em mim a sua vida justa e santa. Isto me fascina. Eu sou apaixonado por isso. Salmos 57, verso 2. Clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Primeiro, você precisa saber, eu também, há um Deus que se chama Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, e quer viver em você e tomar conta de tudo. Uau! Você não fica empolgado com isso? O texto aí falou, lê novamente, Emerson. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O Deus Altíssimo é Cristo, e é Altíssimo mesmo, Todo-Poderoso. E diz aí assim: o Deus que por mim tudo executa. Meu irmão, minha irmã, pergunto: sobrou alguma coisa para você executar? No sentido espiritual da salvação, desta vida de Cristo? Sobrou? Não sobrou nada, porque Ele faz tudo. Cristo é tudo em mim e faz tudo
em mim e através de mim. Isto chama-se cristão, vida cristã. Não existe nada mais gostoso do que isso, porque é livre, é leve, é libertador, é santo. O Deus que por mim tudo executa. Eu não quero executar porque eu não tenho condições. Eu faço tudo errado. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu vou usar aqui a leitura aqui na minha. Eu vou fazer a leitura aqui na versão que eu estou usando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo fará. Você está agoniado por quê? O que está agoniando você? Por que você está agitado? Você está querendo fazer o quê? O que está incomodando você? Porque aqui diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele, aqui diz, tudo fará. Se ele faz tudo, eu volto a perguntar: sobrou o que para você fazer? Tem. Você pode descansar. Todo o trabalho é dele. Você pode descansar. O meu trabalho é descansar nele. Religião não é assim. Agora, a questão toda está nesse entregar. Entregar não é fácil. Para você entregar, e aqui é entregar as rédeas da sua vida, o comando de tudo, não é fácil. Eu creio que só entrega se você crer sua morte com Cristo, porque na morte você entrega tudo, não é assim, irmão Vavá? O cara o cara é mão de vaca, morre, fica tudo, entrega tudo. Quando a gente morre, acontece a renúncia, a gente entrega, e aí o Senhor toma conta. Isaías 26, 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Olha só, eu vou novamente aqui, Emerson, ler na minha versão, que é um pouco mais enfática. Ó Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Que descanso, irmãos. Ele em nós fazendo, operando aquilo que eu não consigo. Ó Senhor, tu nos darás a paz. Paz, coisa tão preciosa. E a paz, ela resulta da justiça de Deus estabelecida na cruz, que é a nossa morte com Cristo, e da presença viva do Senhor no nosso interior. Paz interior. Mas eu vou conseguir. Você vai conseguir nada. Desculpa a expressão, você vai quebrar a cara. Essa ajudinha que você está querendo dar para Deus não vale nada. Deus não precisa dela. Ele quer fazer. Eu estou aqui falando de evangelho. A religião não é assim. Eu não estou falando de religião.
Cristo é a vida da sua igreja, tanto individualmente como também coletivamente. Ó, vem revelar Cristo em mim, vem revelar Cristo em nós. Isto é igreja. Em uma reunião onde o que se revela, o que se manifesta, porque sabe o que é revelar? Aqui está uma cortina, eu puxo e você vê o que está lá dentro. Revelei. Este Cristo que está aqui sendo revelado e mostrado. Agora, se aqui o que sobressai aqui são minhas opiniões, meus gostos, preferências, eu quero de um jeito, o outro de outro, isto não é igreja. Primeira Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, quando alguém me pergunta, onde fica a sua igreja? Eu falei, tenho 2 endereços. Tem o geográfico e tem o espiritual. Qual que você quer? Porque aqui está dito, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. No é nele, identificado com Cristo. Graça e paz a vós outros. O ponto importante não é a localização geográfica onde a igreja se reúne, mas a localização espiritual dela. E a localização espiritual da igreja é em Deus, é aí que ela está, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, em Cristo. É uma igreja localizada em Cristo, é uma igreja situada em Cristo. Que endereço maravilhoso! Os Tessalonicenses estavam em Cristo. Sua localização é essencial, porque é uma localização em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Nesse endereço já podemos perceber o sentido espiritual profundo do que significa igreja. Percebemos aqui uma identificação total da igreja de Deus com o próprio Deus. E quando eu estou falando em Deus, eu estou falando de Cristo, porque Ele é Deus. A igreja está em Deus e Deus está nela. Estar em Deus é estar em Cristo, porque Cristo é Deus. Essa união só é possível em Cristo. Esse é o projeto de Deus. Em Cristo significa identificado com Ele desde a cruz até ao eterno assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo significa crucificado com Ele, ressuscitado com Ele, e Ele em nós vivendo a sua vida justa e santa. Essa nossa identificação com Cristo foi pensada e proposta na eternidade passada, quando ainda não havia nada criado, mas se torna a nossa experiência a partir da cruz. Efésios capítulo 1, versículo de 4 a 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
Termina o texto dizendo no amado, amado é Jesus Cristo, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha escolhido a gente no amado. Que coisa maravilhosa! No amigo secreto de Deus, foi Ele mesmo que escreveu os nomes, colocou o seu nome lá, e Ele mesmo foi e pegou o seu nome. Desde antes da fundação do mundo. A partir da cruz, aí isso se torna a minha experiência. Tudo começou quando Cristo nos atraiu, nos identificou com Ele na cruz. João 14, verso 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, tem uma discussão, aí os estudiosos discutem aquele dia, mas o que eu quero destacar aqui é o que Jesus diz aí no final. Estou em meu Pai, vós em mim, não ao meu lado, em mim e eu em vós. Eu em Cristo é cruz. Eu em Cristo é na cruz, quando Ele nos colocou nele. Ele em nós é na ressurreição, quando Ele se coloca em nós para viver. Então, irmãos, Jesus Cristo quer viver em nós. Ele quer se manifestar em nós. Tem um detalhe importante. O homem pecou, você sabe disso. Ao pecar, ele se transformou em um pecador, possuidor de uma natureza pecaminosa, de uma impureza. E Deus, o Pai, não vai colocar o seu Filho puro e santo dentro de um pecador, cheio de pecado, cheio de iniquidade, cheio de natureza pecaminosa. Ele não vai fazer isso. A igreja é a morada da Trindade. O Pai está na igreja, o Filho está. A igreja é o ninho do Espírito Santo. Como que vamos conceber essa impureza na igreja? Você acha que Deus vai fazer isso? Imagine uma senhora que fez caprichosamente uma geleia de morango. Viu, Camila? E está deliciosa. Mas quando ela vai apanhar o pote de vidro para colocar lá a sua geleia, ela percebe que no fundo do pote tem uma barata morta e uma mosca varejeira sobre a barata. Você acha que a mulher colocaria ali em cima a sua geleia? Você acha? Você colocaria, irmã, a sua geleia dentro desse pote sujo, contaminado? Só em ouvir isso já dá asco. É até nojento. Qual é o procedimento indicado? Remover com cuidado toda a contaminação, lavar bem o pote com água quente e detergente para aniquilar na água todas as bactérias e resíduos de cheiro ruim que está aí dentro do pote. Depois, secar bem com um pano limpo também,
Aí você pode colocar aí dentro a sua geleia e pode me convidar para comer. Eu quero dizer o que com isso? Você acha que Deus iria colocar o seu filho puro e santo dentro do meu pote contaminado com pecado? Você acha isso? Só em pensar que Deus poderia fazer isso já é uma profanação, um absurdo total. Ele não vai fazer isto. Tito 2,14. Ao qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você vê? Diz aí que ele se deu, aí é cruz, para nos purificar, para limpar o nosso pote, deixar limpinho. Diz aí para nos purificar de quanta iniquidade? De toda. Pergunto a vocês, vocês são inteligentes, quanta iniquidade ficou aí? Se ele purificou de toda, não ficou nada. Aí você está em condição de receber o Filho de Deus em você. Em você. É o conceito de santidade. A igreja de Deus é formada por aqueles que Ele chamou para fora do sistema pecaminoso deste mundo, para longe do pecado e para o estado de santidade e graça, e para um relacionamento com Cristo e com os demais que Jesus também regenerou. É a igreja de Deus.